Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam animados aí para a gente poder continuar esse congresso. Gostaria muito de agradecer o convite dos professores da FAIP e também da CVDentos para poder falar um pouquinho sobre piezocirurgia, tá? Prometo ser breve, eu sei que vocês já estão cansados, tem alguns alunos que já devem estar cansados aí, né? Mas espero que vocês gostem. É um assunto muito bacana, um assunto bastante... Dê uma condensada no assunto, porque senão fica também muito maçante e longo, tá? Mas é um assunto que dá para falar muita coisa, tá bom? Então, eu vou começar a minha apresentação aqui. Peço aí que alguém... Olha lá, tem uma... Olha lá. Se é ao vivo, gente. Tem um escovando dente lá atrás. Eu vou pedir que alguém, se eu começar a apresentar, dê alguma falha, que me comunique aqui, que mande a mensagem, tá? E vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Computador. Pronto. E não é muita coisa não, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Diego Bazan, eu sou professor de odontologia aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Sou o professor responsável pela disciplina de periodontia aqui da Unigran, e juntamente com o professor Fábio Lorenzoni, nós temos também na Unigran um curso de aperfeiçoamento em implantodontia, tá? Sou cirurgião bucomaxilofacial e periodontista, sou formado pela Universidade, pela UNOeste, de Presidente Prudente, e residência em cirurgia bucomaxilofacial no Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul, tá? Do FMS. Bom, vamos começar a apresentação, então, e falar desse assunto bem bacana, que é a piezocirurgia, tá? Bom, um pouquinho de história, só para vocês terem uma ideia do que é, como surgiu a piezocirurgia. Piezo vem do grego piesen, que é pressão. E ao contrário do que a gente pensa, não é para a gente fazer pressão durante o uso do nosso ultrassom, tá? Ele foi descrito pela primeira vez por dois físicos, né? Jean e Marie Curie, em 1881. Depois, dois médicos descreveram o corte de tecido duro utilizando ultrassom. E em 81 foi realizada a primeira cirurgia ortopédica com uso do ultrassom, e depois uma cirurgia oral e maxilofacial pelo Dr. Horton, tá? Porém, somente em 1996, Tommaso Vercelotti, um italiano, juntamente com a Mectron, tá, que é a mais famosa aí dos produtores de aparelho piezoelétrico, desenvolveram a cirurgia utilizando ultrassom. Cirurgia bucal utilizando ultrassom. Então, tudo veio deste senhor, Tommaso Vercelotti, e ele é vivo até hoje, e um excelente cirurgião, tá? Para vocês terem uma ideia, o aparelho de ultrassom, e esse aqui eu vou falar dos aparelhos que eu conheço, trabalhei com praticamente todos já. Já usei Mectron, já usei da NSK, já usei WH, já usei até chinês, já usei. Os aparelhos são muito bons, porém, eu gosto muito destes dois aqui. Desse aparelho da CVDentos, que é uma tecnologia nacional, é uma empresa nacional,
que tem não traz só essa tecnologia de ultrassom. Eles têm também, eles desenvolveram um diamante artificial que eles impregnam na ponta dos seus insertos, tá? Para vocês terem uma ideia, os aparelhos todos, aparelhos bons, vão girar numa frequência, vão atuar numa frequência de 25 a 31 kHz. Tem que girar nisso daí. Aí você fala assim, eu vou comprar um aparelho, então, que corta mais e que vibra lá a 50 kHz. Perdeu tudo aquilo que a gente quer, que é, por exemplo, evitar cortar tecido mole. Se você subir a frequência do seu aparelho, ele passa a cortar tecido mole. E para nós não é legal isso. Nós temos estruturas nobres dentro de osso que tem que ser preservado. Por exemplo, o alveolar inferior, né? Nas cirurgias de lateralização de nervo alveolar inferior, a preservação deste nervo é importantíssimo, né? E aí, utilizar uma tecnologia, um aparelho que não corta o nervo, que você pode encostar no nervo que não vai cortar, é fantástico, né? É muito bom. Então, os aparelhos giram nessa frequência de 25 a 31, começou a passar disso, pode ser prejudicial, e com 50 kHz corta tecido mole, tá? Isso daqui, ó, é a alma do aparelho. A peça reta, a caneta, é a alma do aparelho. Ela tá, dentro dela, nós temos pode ter vários tipos de cristais de Rochelle. O mais comum é utilizar cerâmica. Essas esferas aqui, ó, esses círculos aqui de cerâmica, eles ficam aqui dentro da caneta, e quando eles são eletrificados, eles expandem e contraem, produzindo uma vibração. Então, a eletricidade atua sobre essa cerâmica e ela contrai e expande. Quando isso acontece, ela promove uma vibração. E aí é que vem o ultrassom, né? Uma vibração ultrassônica, tá? Essa aqui é uma peça, uma ponta cirúrgica, tá? Para vocês terem uma noção, não só a ponta cirúrgica, mas as outras pontas também, elas vão girar aí, ó, elas vão fazer um movimento antero-posterior, que é o movimento de corte principal de todo o ultrassom, é antero-posterior, variando ali de 60 a 200 micrômetros, tá? De amplitude. Eles também têm uma oscilação superior-inferior de 20 a 60 micrômetros, tá? E vibram de 60 a 200 milímetros por segundo, certo? Então, o principal corte do aparelho é essa movimentação aqui, ó, antero-posterior, tá? É um aparelho extremamente sensível. Se você colocar força aqui em cima, esta vibração, essa amplitude, ela é comprometida. E aí o aparelho passa a cortar menos ou deixa de cortar, tá? Então, sabendo o princípio de como o aparelho funciona, de funcionabilidade do aparelho, a gente começa já a entender como eu posso utilizá-lo, como eu devo utilizá-lo, tá? Existe uma coisa muito importante que acontece no uso do aparelho no ultrassom, que é o efeito cavitação. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, na ponta do inserto, essas bolhas, esse aerossol que está aí ao redor da ponta do aparelho, faz esse efeito cavitação.
E o que é esse efeito cavitação? Com a vibração da ponta do aparelho, o soro ou água que passa pela ponta, ela é agitada, essa água. Então, ou este soro, ele é acelerado. Quando ele é acelerado, ele forma bolhas. Essas bolhas implodem, pode ver que elas vão implodir, e à medida que elas implodem, elas causam uma... como é a palavra? Elas causam uma... Fugiu a palavra agora. Enfim, eles vão... Por exemplo, você tem uma noção. Quando vocês estão fazendo uma cirurgia e está usando a ponta do aparelho, do ultrassom, essas implosões, essas bolhas, vão fazer até a hemostasia local. Uma cirurgia com o piezo, que é o comumente chamado, ele é uma cirurgia mais limpa, uma cirurgia sem tanto sangramento, porque este efeito cavitação não diminui o sangramento local, tá? Isso é uma coisa muito importante, muito bacana. Outra coisa que esse efeito cavitação faz é romper parede bacteriana, parede celular bacteriana. Então ele torna a cirurgia também mais estéril, tá? Por exemplo, você utilizando esse aparelho numa área contaminada, por exemplo, um ápice radicular, você está eliminando bactérias presentes no ápice radicular, tá? Isso é uma coisa importantíssima, é um efeito muito legal. E isso acontece, esse efeito cavitação, por exemplo, acontece toda vez que um líquido é agitado. Por exemplo, em hélices de navio, né? Elas acabam... É sempre feita uma manutenção em hélice de navio, porque aquela rotação da hélice, agitando o líquido, acaba por implodir essas bolhas e o aço da hélice é danificado, tá? Com o tempo. Como eu disse, eu vim falar aqui um pouquinho da CV Dentos, tá? É uma empresa muito bacana, uma empresa, diria que sim, praticamente familiar, tá? Não sou sócio da empresa, não sou dono da empresa, mas conheço os donos da empresa e são pessoas boníssimas. Gente correta, gente certa, que gosta e trabalha e gosta de ciência, tá? E eles desenvolveram, então, 3 tipos de aparelhos, tá? Eles desenvolveram o Optimus, agora mais recente, o Optimus. Esse Optimus, ele é um aparelho voltado principalmente para endodontia, tá? Um aparelho extremamente portátil, pequeno, portátil. Ele tem um pedal que funciona por Wi-Fi, tá? Então ele não tem cabo. Hoje em dia, pelo menos aqui no meu estado, eu conheço muitos endodontistas que não têm consultório e trabalham em vários consultórios, e ele tem que levar este aparelho. E é um ótimo aparelho. Então ele faz toda a parte endodôntica e a parte cirúrgica cirúrgica endodôntica também. Então, corta ápice radicular, preparo de cavidade, abrir janela óssea, retropreparo, tá? Ele faz. Esse pequeno aparelho faz isso. Além de também fazer a parte periodontal. Por exemplo, uma raspagem supra e subgengival, ele também faz, tá? Então, um aparelho extremamente bacana. É a entrada da empresa, né? O aparelho de entrada. Depois vem esse Clinical. O Clinical já é mais abrangente. Como vocês podem ver, ele tem 2 pontas. Eles têm essas 2 garrafas aqui. Você pode colocar líquido, ela pode ser esterilizada, e você pode colocar soro estéril ali dentro, ou água, né? Vai da preferência do operador. E também pode
ela pode ser usada, esse aparelho já pode ser usado para também fazer preparo cavitário. Ele é muito usado na odontopediatria, muito usado na prótese, na dentística, na periodontia, porque ele tem algumas funções já programadas, que você pode, por exemplo, fazer um aumento de coroa clínico estético, remover osso de uma gengivoplastia, sem abrir nenhum tipo de retalho. Pode ser feito com esse aparelho, tá? Por exemplo, dar acabamento em preparos protéticos com os diamantes da própria CV Dentos, para dar mais lisura na superfície dentária, tá? Que mais? Enfim, um aparelho extremamente clínico. Faz alguma coisa cirúrgica? Faz. O que ele faz de cirurgia? Algumas cirurgias periodontais e também cirurgia parendodôntica, tá? Então ele funciona para endo, funciona para odontopediatria, funciona para periodontia, funciona para prótese, funciona para dentística, tá bom? Ele é clínico. Depois vem esse daqui. Este é o DentSurge Pro, tá? Ele tem uma diferença. Ele faz tudo que o Clinical faz do lado de cá, nesta ponta aqui, clínica, tá? E também a parte cirúrgica. E quando eu falo parte cirúrgica, é quando o aparelho vai mexer com cirurgias maxilofacial, tá? Cirurgias de implante, cirurgias maxilofacial, que mais? Cirurgias onde mais invasivas, vamos dizer assim, tá? Ele também, atrás dele, lá atrás, tem uma garrafinha, tá? Que você pode esterilizar ela e colocar líquido estéril ou soro. Você pode colocar esse suporte para soro e já vir direto na irrigação da caneta, que a irrigação é interna, tá? Ou então, você colocar água lá atrás para usar no Clinical. Então, este aparelho é o que eu tenho, tá? É um aparelho fantástico. Esse aparelho é o top de linha da CV Dentos. Tanto ele quanto o Clinical, a tela é totalmente touch, tá? Ele é um design bem moderno e um aparelho extremamente leve também. Não ocupa muito espaço, não. Essas são alguns modelos de inserto disponíveis pela CV Dentos, tá? Nós temos esses modelos e esses que vocês estão vendo com pontinha, deixa eu dar um zoom aqui, ó, pontinha preta, é porque tem diamante, tá? Este daqui já não tem. Mudou um pouquinho o corpo aqui do aparelho, mas o corpo da ponta, né? Se tornando mais resistente, mais firme. E aqui embaixo nós temos as pontas cirúrgicas, que também são revestidas por um diamante, que é o diamante DLC, tá? A CV Dentos também tem uma parte de brocas, com o próprio diamante deles, tá? E esse diamante deles é uma invenção da própria CV Dentos, é patenteado isso. No mundo, só a CV Dentos tem, tá? O que é esse diamante? Se você olhar aqui, ó, na imagem superior, aqui em cima, você vai ver uma haste e o diamante CV Dentos, que chama diamante CVD, que é Chemical Vapor Deposition, tá? Impregnado sobre esta haste metálica, tá? De molibdênio. Isso daqui, ó, o diamante comum. Uma broca sem uso e uma broca após 5 utilizações. Os diamantes vão se soltando, porque os diamantes das brocas convencionais são aglutinados, tá? Aqui. Então, eles vão se soltar e vão desgastar. Olha aqui uma ponta CV Dentos sem uso e após 300 utilizações. É um diamante mais durável, tá? E ele também
assim como as fresas ou brocas conhecidas por nós desde a graduação, as brocas convencionais, eles também têm granulação, tá? Ele vai de granulação fina, média e grossa, tá? As pontas cirúrgicas, elas também têm diamante, por isso que elas são pretas, assim, um diamante que eles chamam de DLC, né? Diamond Like Carbon. Esse diamante ajuda principalmente em diminuir o atrito durante a utilização. Essa é a ponta mais utilizada, que eu mais utilizo, que é uma SF3 para corte, e olha a espessura dela, tem 3 milímetros, tá? 3 milímetros e meio, mais ou menos, tá bom? Na parte mais alta dela. Eu nem peguei aqui a ponta dela, tá? Então, permite cortes extremamente finos, tá bom? O Clinical e o DentSurge tem também LED na ponta, o que ajuda bastante na iluminação da cavidade bucal, tá? E aí, vamos fazer agora uma analogia, não, uma comparação dos dispositivos convencionais, a nossa caneta de alta rotação, com o dispositivo piezoelétrico, tá? Os motores convencionais, a gente está habituado a trabalhar com eles, somos treinados com eles, então, assim, nós conseguimos evitar muitos problemas porque nós já viemos treinando desde a graduação, certo? Porém, nós não estamos livres aqui, por exemplo, de necrose tecidual. Se você usar um motor convencional e não irrigar a broca adequadamente, por exemplo, num osso, uma temperatura acima de 47 graus por 1 minuto, você tem necrose óssea. E vocês devem já ter visto, muitas vezes, fazer terceiro molar com irrigação externa, e de repente o professor vira para vocês e fala assim, gente, vamos irrigar porque está cheirando o osso queimado. Imagina como vai ser o reparo daquele tecido queimado. Todas aquelas células foram destruídas, foram desnaturadas, tá? Perda de sensibilidade ao toque. Você tem que fazer pressão para cortar. Quando você faz pressão para cortar, você perde um pouco da sensibilidade, tá? Dificuldade na determinação da profundidade de corte, porque você vai fazendo uma perfuração, isso eu estou falando para cirurgia, tá? Você vai fazendo uma perfuração, tentando dosar ali a sua profundidade da broca e de repente ela cai no vazio, né? Porque tem o peso do aparelho. Pode ter prejuízo iatrogênico. Quais são esses prejuízos? Por exemplo, durante uma extração de um terceiro molar, você seccionar o nervo alveolar inferior, tá? Você pode deixar a broca escapar e ela pegar a gengiva ou mesmo a mucosa alveolar. São prejuízos iatrogênicos e risco de lesão nos tecidos moles, né? Então, são coisas que podem acontecer com os motores convencionais, tá? Agora, quando eu jogo, olha bem isso aqui, ó, uma imagem como essa daqui, tá? Onde foi feita uma osteotomia por serra, tá? Serras cirúrgicas. Olha como houve uma queimadura no local. Ou seja, todo esse osso aí, ele vai passar por um processo de reparo para depois cicatrização, tá? Por brocas. As brocas trepidam e podem causar muito debris aqui, tá? Ó. Já é um pouquinho menos queimado do que a serra, mas a irregularidade de corte é maior, tá?
Agora, se você pega uma osteotomia feita por ultrassom, olha a qualidade do tecido ósseo, né? É um tecido ósseo sadio, é um corte fino e um tecido ósseo sadio, um tecido ósseo bem tratado. E tecido ósseo bem tratado, para nós que fazemos cirurgia, é muito importante, porque ele vai influenciar no processo de reparo, na dor do meu paciente no meu pós-operatório, tá? Vamos falar então das vantagens da piezocirurgia. Vantagem: o corte ósseo preciso e seletivo. É seletivo para osso. E eu corto somente aquele osso que eu quero, sem deixar escapar a broca e danificar osso vizinho. Cura eficaz e mais rápida. Por quê? Porque foi feito, tudo isso é pesquisa, pessoal. Foi feito pesquisa e foi constatado que ao cortar com o piezo, com o ultrassom, você mantém as BMPs viáveis no lugar. E ainda induz a produção de BMP, que é a proteína óssea morfogenética. Ou seja, processo de reparo, TNF-alfa diminuído, TGF-beta diminuído, interleucinas diminuídas. Consequentemente, dor pós-operatória reduzida. Tá? No osso. Agora, se você vai lá fazer um terceiro molar ou qualquer tipo de cirurgia e trata mal o tecido gengival, o paciente vai ter dor. Não tem nada a ver tecido gengival com tecido ósseo. Tá bom? Resposta óssea favorável. Por quê? Estou mantendo células viáveis. Existe muita irrigação durante o trabalho com o piezo. Ele é programado para liberar bastante soro, tá? Então, vai ter irrigação, aquele osso vai ser refrigerado, as células vão se manter viáveis, tá? Protege estruturas vitais, como vasos, como nervos, tá? Principalmente nervo, tá? Vasos de maior calibre, campo cirúrgico limpo e estéril, porque você pode utilizar soro estéril, você pode, tem o efeito cavitação como seu aliado, né? Então o campo cirúrgico fica mais limpo, porque sangra menos, e estéril. Também menor ruído durante o procedimento. Se você pegar uma criança e for tratar ela com um ultrassom, por exemplo, comparando com caneta de alta rotação, ela não vai saber o que é. E outra, você pode pegar aquela ponta do ultrassom, acionar e colocar na mãozinha dela, que não vai causar dano nenhum para ela. Aí ela já pega confiança, né? No próprio cirurgião, sem risco de enfisema. Por quê? Porque não tem um jato de ar. As nossas canetas de alta rotação, ela tem o jato de ar dela para causar refrigeração, pode causar enfisema durante uma extração, durante uma cirurgia qualquer, tá? E melhor sensibilidade tátil. Você não faz força para cortar, não pode fazer. Quando você não faz força, você consegue sentir melhor, sua sensibilidade aumenta, tá bom? Isso fica muito bom. Sua cirurgia melhora, o seu pós-operatório melhora, dos seus pacientes melhoram, né? E, consequentemente, você melhora como profissional, tá? Desvantagem tem? Claro que tem desvantagem. Não é só mil maravilha. A maior desvantagem do piezo cirúrgico, do ultrassom, é o aumento do tempo de operação. Aumenta sim, porque ele corta mais devagar. Porém, vem aquela pergunta, né? Professor, já muitos colegas, alunos, me perguntam assim, professor, você usa ultrassom para cortar, para fazer terceiro molar? Claro que não. Não uso. Só vou usar para fazer terceiro molar se o paciente tem uma proximidade radicular com o alveolar inferior e eu preciso seccionar essa raiz. Do contrário, meu paciente quer sentar na cadeira e resolver o problema rápido.
e não demorar para cortar. Então, tem essa desvantagem. Mas eu perco no tempo, mas ganho quando eu escolho para uma cirurgia, eu perco no tempo, mas ganho no reparo, ganho na cicatrização. Existe uma contraindicação, tá? Para o ultrassom, que é meio questionável, porém eu respeito, que é o emprego em pacientes que usam marca-passo. Diz que alguns falam que não afeta, outros falam que afeta o funcionamento do marca-passo. Eu, por via das dúvidas, não utilizo. Diz até que o cirurgião dentista que tem marca-passo não pode usar ultrassom, tá? Emprego do ultrassom, vamos falar agora do emprego do ultrassom nas especialidades, tá bom? Chega de parte teórica. Vamos ver sangue, vamos ver caso clínico agora. Na periodontia, todo mundo sabe, fala ultrassom, primeira coisa que pensa é raspagem. Eu não vou ficar falando aqui, eu sou periodontista, mas um periodontista sem ultrassom, hoje em dia, tá andando a pé, tá? Vamos falar de cirurgia na periodontia, então. Vamos lá. Existe uma cirurgia que chama, a abreviação dela é RAI, que é Restorative Alveolar Interface, tá? Que é uma forma de você recuperar distância biológica de uma maneira menos invasiva, tá bom? Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, esta paciente aqui, estes dois dentes estão muito próximos. São coroas provisórias ali e precisam fazer a moldagem, tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó, nesta área. Olha bem, olha a proximidade dos dentes, tá? Aqui, ó, das raízes. Será que a minha moldagem vai ficar legal? Será que o meu protético vai conseguir fazer um bom coping para mim? Será? Eu acho que não. Nesses casos é onde você entra com essa cirurgia, que é a RAI, tá? Você pode pegar uma ponta, por exemplo, e aí, ó, eu tenho o DentiSurge Pro, que tem o cirúrgico e o clínico. O que eu vou usar? A parte clínica, que o clinical também faz, tá? Então, por exemplo, eu pego uma ponta que é usada para dentística, para pediatria, para ortodontia, e vou usar ela, ó, para criar um espaço entre as duas raízes, tá? A maneira convencional de se fazer essa cirurgia, pessoal, é abrir retalho. Abrir retalho, entrar com broca, caneta de alta rotação, broca, porque a caneta de alta rotação, a broca da caneta de alta rotação, não consegue tratar bem esse tecido gengival aqui, ó. Ela vai despedaçar esse tecido gengival. Então, eu sou obrigado a abrir um retalho. Com um aparelho como esse, eu já não preciso. Eu vou lá, com a ponta do meu ultrassom, desgasto a minha raiz, separo as minhas raízes, ó. Olha lá, ó. Separo as minhas raízes, refaço o preparo, que eu preciso refazer agora. Isso faz parte da técnica, né, ó. E você pode ver que isso daqui é assim, quando eu estou fazendo as minhas fotos, é assim, ó. Eu vou lá, corto, lavo, ponho o aparelho na mão da minha auxiliar, ela segura, eu ponho uma sobreluva cirúrgica, tiro foto e volto. Cirurgia limpa, seca, tá vendo? Olha lá, aqui foi feito, depois foi feito o repreparo desta porção coronária, né, da porção de retentiva da provisória e adaptação da provisória, tá? Olha lá, o tecido gengival, a espessura dele agora entre as duas raízes, tá? Foi colocado o provisório, bem adaptado, e olha lá, ó, com 15 dias, sondagem, 2 milímetros de sondagem. Não houve, eu consegui recuperar um preparo sem invadir distância biológica, que essa é a técnica RAI, tá? Um outro caso, ó, encaminhado para mim, de um paciente que tinha uma fratura aqui coronária. O dentista
conseguiu fazer uma parte da restauração, porém ele falou, não consigo chegar no final da restauração. Aí eu abri um pequeno retalho, tá? Para poder ter acesso a esse degrau que existia aqui na raiz, com uma ponta de ultrassom. Essa ponta, para vocês terem uma noção, é para fazer preparo protético. Fui lá, desgastei a raiz, ó. Dei acabamento naquele excesso de restauração e sutura. E aí, passados 6 meses, ó, 3 meses, 3 milímetros de profundidade. Tá? Quer dizer, recuperei o dente e de uma maneira menos invasiva, tá? E com um bom pós-operatório. Outra coisa que é possível fazer é a melanoplastia. É você tirar manchas acastanhadas aqui, ó, melanose gengival do seu paciente. Tá? Essa paciente se queixava dessas manchas aqui, na gengiva inferior dela, e essa superior também. Nós vamos falar, eu falei para ela, vamos fazer a inferior primeiro, se você gostar, a gente parte para as outras. Foi feito com piezo, mas fala, professor Diego, mas como que você fez com piezo? Ele não lesa tecido mole, mas ele é refrigerado, essa ponta, ela tem um diamante um pouquinho mais grosso, CR4, e você consegue fazer vai começar um videozinho agora da cirurgia. Ixi. E aí agora, ó, vocês vão ver 30 dias de pós-operatório. Lógico, o vídeo está um pouquinho acelerado, né, também, mas, ó, remoção das manchas, então é possível fazer, tá? Eu prefiro fazer, sinceramente, nesses casos, com a técnica convencional, com o gengivótomo de Kirkland. Eu acho que é mais rápido um pouquinho, tá? E também funciona muito bem. A coqueluche da CV Dentos é essa gengivoplastia flapless, tá? Desculpa. Pode ser feita pelos 2 aparelhos, tá? Tanto pelos Dentsurg Pro quanto pelo Clinical, tá? E eu vou mostrar aqui, ó, como que ela é realizada. Nós temos essas 2 pontas aqui. Desculpa, nós temos a ponta TR1PK e a VR1PK. PK porque foi o professor Paulo Cano que inventou esta técnica, tá bom? Elas têm, desculpa, passei sem querer mais uma vez, perdão. Ela tem aqui uma marcação do seu diamante, ele tem uma altura de 3 milímetros e ainda uma marcaçãozinha que significaria 4 milímetros. Por que isso? Porque depende do biotipo periodontal ou do fenótipo periodontal do paciente. Eu posso tirar 2 milímetros, 3 milímetros ou 4 milímetros, tá? Então, olha esse caso aqui. É um paciente que queria fazer uma gengivoplastia e laminados cerâmicos. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Foi feita a prova do mocap, foi feito mostrado para o paciente como ficaria, ele aprovou. Aí foi feito a gengivoplastia. Está diferente do mocap porque o protético aumentou para baixo, em vez de aumentar para cima.
tá? Aí foi feito a gengivoplastia. Olha neste canino aqui, ó. Raiz exposta, tá? Legal. É bom isso? Não, não é. Não é bom. Dá medo? Dá medo. Vou lá, pego o meu aparelho de ultrassom, e esse aqui é um aparelho antigo da CV Dentos, que era o Dent Surge, tá? A parte clínica, e fui tirar até desaparecer, fui tirando o osso internamente até desaparecer todo o diamante presente na ponta, tá? Fiz isso em todos os dentes, tá bom? Beleza. Foi feito, olha lá, numa vista de perfil, né, ó, a marcação de 4 milímetros e as pontas, e a marcação de 3 milímetros de diamante. Neste canino, vem um truque aqui. No canino, eu usei como referência a minha linha cemento esmalte. E daqui para cima eu tirei 3 milímetros e não da margem gengival. Se eu respeitar isso, esse tecido gengival volta, tá? Aqui estava programado aparecer tecido radicular para igualar a altura das coroas, mas ia ser colocado laminado, cerâmico. Aí, cicatrização, com 15 dias, olha o tecido gengival. Desculpa, 30 dias, o tecido gengival já cobriu o canino, não tem mais raiz exposta. E aqui 60 dias de pós-operatório. O professor Fábio Lorenzoni, que fez os laminados cerâmicos para esse paciente, tá? Vou mostrar um vídeo agora da gengivoplastia, como é feita. Vê irregularidade nos contornos radiculares. Essa é uma régua chamada régua de Chu. Isso foi feito num curso de aperfeiçoamento de periodontia. E aí a coisa tem que ser resolvida meio na hora ali, sem muito mocap, sem nada. E essa régua é uma régua proporcional, de proporção. Só a Rufrid que vende, tá? Ela é da Rufrid. Então foi feito o corte de bisel interno. Acabamento das margens gengivais, com uma micro tesoura Castroviejo. Na proporção largura e altura, ele teria que aumentar até o risca preta. Porque senão os laterais ficariam praticamente do tamanho dos incisivos. Isso para estética não é legal. Aí vamos aumentar os centrais também. Conferindo as distâncias agora, ó, da margem gengival até a linha cimento esmalte. E agora entrando com a ponta. Ó. Você vai. O vídeo está um pouquinho acelerado, mas você vai agitando a ponta lá dentro e vai tirando o osso, tá? Foi feito isso em todos os dentes. Tá, valeu, obrigado. Aí, no finalzinho fica assim, tá? Aqui com 60 dias, ó, todos os dentes aumentados, tá bom?
Outra coisa que dá para usar bastante o ultrassom também é na parte ortodôntica. Existe esse ortodontia osteogênica periodontalmente acelerada, que é uma maneira de você fazer umas osteotomias, isso é embasado na literatura, tá? Muitos artigos publicados. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal. Onde você faz osteotomias ao redor dos dentes e ainda para que a movimentação dentária seja mais rápida. Ela chega de ser de 2 a 3 vezes mais rápida, tá? E o paciente é ativado a cada 2 semanas e ele vai descruzar uma mordida e você pode ainda fazer enxerto ósseo para aumentar volume na área. Então, com 16 semanas, olha bem aqui, ó, a quantidade de expansão que se conseguiu com essa técnica, tá? Aqui é um caso do Ricardo Kern, que ele gentilmente cedeu para mim, né? Onde ele faz osteotomias aqui, ele fazia, né? Com broca. Se vocês olharem aqui, ó, a irrigação não está batendo lá na broca, né? Então, pode ser que em um momento ou outro, o osso pode ter sido lesado. Aí são as perfurações ao redor entre os dentes, tá? Isso causa um tipo de uma osteoporose. Aí osso e membranas de LPRF por cima, para ajudar na cicatrização, e a movimentação. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é porque a paciente ia usar alinhadores, tá? Olha lá. Então, é uma coisa. Agora, o que a gente faz? É isso daqui, ó. Pequenas incisões, não abre retalho mais, pequenas incisões de 1 centímetro, e com o próprio ultrassom, você vai lá e faz as osteotomias. Essa osteotomia causa uma osteoporose, diminui a densidade óssea e aumenta a remodelação do lugar, acelerando a ortodontia, tá? Na cirurgia, eu posso usar para descolamento de retalho, tá? Como vocês podem ver no vídeo aqui, ó, vou cortar um pouco os vídeos, tá? Como vocês podem ver, descolar um torus com a própria ponta do aparelho, ó, sem danificar o tecido gengival, tá? Isso é muito bom, porque descolar torus é uma coisa difícil, né? Exodontia de terceiro molar, já dei minha opinião. Não acho que seja a melhor indicação. Porém, quando esse molar aqui, por exemplo, desse artigo, estava muito para lingual, ele fez uma osteotomia e removeu em bloco toda a parte lingual sem lesar o nervo lingual. Ou quando ele está próximo do alveolar inferior. Muito bacana isso aí. Outra coisa que a gente pode também utilizar é para fazer odontosecção. Cortar raízes preservando alvéolo para fazer implantação imediata, tá? Então, olha bem, com a mesma broquinha, eu gosto muito daquela broca T1 para seccionar. Foi feito os seccionamentos, ó, e se você olhar aqui no septo, não tem lesão do osso no septo. Aí foi usado um biomaterial, no caso que foi o nanocint da FGM, e membranas de LPRF por cima para promover a formação óssea. Um outro caso de concrescência, onde união pelo cemento, né, do central e do lateral, foi aberto um retalho e com uma broca, também com a ponta, só seccionei com essa ponta aqui SL1, mas pode ser essas outras aqui também, com diamante, só seccionei a parte unida, né, para que o dente pudesse se movimentar. Né? Coleta de osso autógeno é outra coisa bacana, também que dá para ser feito, com as pontas. Então você coleta o osso, utilizando, aí você pode misturar em partes iguais com um biomaterial e utilizar, por exemplo, para fazer levantamento de seio maxilar, tá? Aqui membrana de LPRF também tampando essa janela. Olha aqui uma outra ponta recém-lançada, ó, como coleta osso, ó. Olha o osso indo para o coletor. Né, ó. Isso é bacana. Essa cirurgia a gente ia fazer um aumento vertical de rebordo, tá?
coleta de osso autógeno também, remover blocos de osso autógeno, ó, a incisão da região posterior, tendo acesso até o ramo. Pode ver que o corte é mais devagar, ó. Mas você não vê aquele amarelo no osso porque queimou. Aí é uma outra ponta para você cortar a basilar, a parte de baixo do osso, né? Ali o bloquinho saindo da região posterior sem probabilidade de lesar o alveolar. Você pode pegar esse bloco e ainda partir ele ao meio para fazer a técnica de cure, tá? A descorticalização, que é uma coisa que eu uso bastante. Após a abertura do retalho, você faz pequenas perfurações no tecido ósseo com a ponta do ultrassom, sem causar necrose óssea, pronto para receber um bloco de osso no lugar, né? Ó. Então, olha as perfuraçõezinhas aí. E o bloco fixado no lugar, né? Eu vou passar esse daqui. Remoção de toros, que é uma coisa também que dá para ser feita, daquela mesma paciente lá. Nesse dia eu acreditei ainda mais no aparelho, que se você pensar bem, o tórax ele é um osso completamente cortical, então um osso muito difícil de cortar, e o aparelho foi muito bem nisso aí, e cortou muito bem, ó, tá? Deixou uma superfície limpa, muito legal, tá? Olha o bloco do tórax ali. A cicatrização com 15 dias. Apsectomia com obturação retrógrada também, é uma coisa para se utilizar. Esse eu vou passar um pouquinho mais. As pontas de retropreparo. Desculpa estar correndo, pessoal, mas o tempo é curto. E isso daqui é o seguinte, é para mostrar que não é qualquer ponta que pode ser usada, tá? Porque as pontas também, se o aparelho vibra demais ou a ponta está errada, ela trinca a raiz no ápice, tá? Isso é um artigo publicado. Aqui é uma cirurgia onde tinha essa guta percha aqui, ó, dentro do seio maxilar. Nós abrimos o seio maxilar da paciente. Eu vou correr um pouquinho o vídeo aqui. Opa, desculpa. Perdão, pessoal. Desculpa. E na implantodontia, onde a gente faz levantamento de seio, e aí vem aquela história, né? O seio não rompe a membrana. Claro, o ultrassom não rompe a membrana. O ultrassom não rompe, mas quem rompe é o dentista. Se o dentista fizer muita força, ele vai romper a membrana sim, tá? Ele rompe a membrana sim. Então, o ultrassom é uma ferramenta. É sim, é uma ferramenta bacana. Porém, pode ainda lesar a membrana, tá? Olha lá, vai expor. Já vou mostrar para vocês. Preparando a janela. Não pode ter pressa para cortar. Aí a janela e a membrana tá lá, ó, né? Íntegra. Tira a janelinha
e procede para o procedimento aí. Isso é uma outra ponta que ela também ajuda no descolamento inicial da membrana. É a patinha de elefante. E aí, por aí vai. Então, eu vou passar isso aqui. E, para finalizar, nós temos uma cirurgia de split crest, que é para aumentar o rebordo alveolar do paciente, para você instalar um implante, tá? Então, você consegue fazer uma osteotomia aqui, no rebordo alveolar, e instalar os implantes. Depois aqui foi preenchido com osso, né? Foi feita uma exo imediata, implantes. Esses implantes são os implantes Arxis, tá? Da FGM, preenchimento com tecido ósseo. E eu vou manter esse volume. Então, aqui está a linha branca, o volume inicial, e a amarela, o volume final. Então, consegui aumentar o volume da área, tá? Aqui é um vídeo, não vai dar tempo. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês no final. E meus contatos estão aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail, que com certeza eu respondo. Tá, pessoal? Eu agradeço já agradeço, deixo o meu agradecimento aqui para a FAIP pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa enrolar aí, mas o assunto é gostoso e a gente acaba falando um pouquinho a mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Anotem meus contatos aí e quando precisar de mim, é só falar, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.